Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos receber aqui na reunião clínica do nosso departamento o Dr. Elmer R. O Elmer é médico assistente do setor de cirurgia ginecológica aqui do departamento e trabalha aí há bastante tempo com ultrassonografia. Então, o Elmer vai ter uma experiência muito grande nessa área e ele vai conversar um pouco com a gente hoje sobre imagem, avaliação por imagem nas massas anexiais. Obrigado, Elmer. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite do departamento. Não sei, está funcionando? Tá? Agradecer o convite do departamento e do professor Francisco para falar sobre avaliação por imagem das massas anexiais. Uma coisa interessante na avaliação das massas anexiais foi a evolução dessa avaliação, a abordagem, como ela mudou muito nesses últimos 30 anos. Desde a década de 90, quando se tinha uma abordagem muito, vamos dizer assim, empírica das massas anexiais, isso foi sendo estruturado através de algoritmos e abordagens mais protocolares, né, dentro de alguns protocolos, que permitiram que hoje você tenha uma definição bem assim clara da função de cada exame de imagem e de como utilizar esse exame de imagem. Pelo menos iluminou um pouco esse tema. Tá? Isso era uma coisa muito caótica na década de 80, década de 90. Então, os objetivos da nossa aula é conhecer os principais métodos de imagem utilizados na avaliação das massas anexiais, conhecer as indicações de aplicabilidade dos exames de imagem no manejo dessas massas, saber as diferenças básicas entre uma massa anexial de baixo e de alto risco diagnosticado a ultrassom e estabelecer uma estratégia do manejo das massas anexiais através dos exames de imagem. As massas anexiais elas podem ser de origem ovariana ou extra-ovariana. As extra-ovarianas, principalmente de trompa, cistos mesoteliais, cistos paramesonéficos, e as ovarianas podem ser tanto massas benignas quanto malignas, que eu acho que aí reside o principal problema de como avaliar essas massas e estabelecer o risco dessa massa anexial, somente nas massas de origem ovariana. Quando se vê, não temos estatísticas muito boas aqui no Brasil, tá? Mas em relação à abordagem das massas anexiais nos Estados Unidos, uma mulher americana ela tem uma chance em 5 a 10% durante a vida dela de ter uma abordagem das massas anexiais. Tá? Anualmente nos Estados Unidos se operam 200 mil massas anexiais com suspeita de câncer de ovário em 21.290. A indicação é por suspeita de câncer de ovário em 21.290. O que chama atenção é quando a gente vê o panorama americano, que 9,1% dessas cirurgias são por suspeita de malignidade. Enquanto você vê os centros de IOTA, eles acabam, que participaram dos estudos multicêntricos do IOTA Group, que é um grupo de estudo de ultrassom em massas anexiais para estabelecimento de critérios de risco, ele tem 2,3% de indicações por suspeita de malignidade e os centros europeus 5,9%. E uma coisa que é importante, apenas 33% dessas pacientes com massas anexiais vão ser operadas, e que têm câncer de ovário, vão ser operadas por um cirurgião, um oncologista ginecológico. Isso é um critério fundamental. Você tem que, a primeira abordagem feita por um cirurgião oncológico melhora a sobrevida dessa paciente. Então, esse é o contexto que a gente tem. A gente tem que melhorar esse diagnóstico para indicar melhor e essa massa ser abordada pelo cirurgião oncológico. Os métodos de imagem que nós temos são a ultrassonografia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e a medicina nuclear, seja através da medicina nuclear magnética só o PET ou as fusões de imagem com CT e ressonância magnética. E como se aplica esses métodos de imagem? Temos 4 situações basicamente que se aplica a imagem. No rastreamento, na avaliação de uma massa de achado incidental, estabelecimento do risco de malignidade e, no estadiamento, resposta ao tratamento e reestadiamento do câncer de ovário. Em cada uma dessas daí, você vai ter um exame, uma combinação de exames que vai poder ajudar no manejo dessas massas. Tá? Quando a gente fala de rastreamento, 95% dos tumores de ovários, tumores malignos de ovário, são de origem epitelial.
40% deles são serosos. E uma característica importante dos tumores serosos é que eles são divididos, você tem duas praticamente doenças muito diferentes. O tumor seroso de baixo grau e de alto grau. O de baixo grau ele tende a ter uma evolução mais indolente, mais lenta, menos agressiva, um comportamento biológico menos agressivo e que permite até um rastreamento melhor e um diagnóstico em estadios 1 e 2 mais precoces, que aumenta a sobrevida para 92% e até em 92% em 5 anos. Porém, os tumores de alto grau têm um comportamento biológico, provavelmente de origem em células da trompa, tem alguns estudos mostrando isso, e tem um comportamento biológico muito mais agressivo, né? E geralmente é diagnosticado com doença metastática, estádio 3 e 4, e com uma sobrevida em 5 anos de 29%. Esse estudo do Brown e Palmer, de 2009, em pacientes que foram submetidas a salpingoforectomia profilática, em pacientes de alto risco para câncer de ovário, ele fez uma avaliação de como seria a história natural desse tumor seroso. Os tumores in situ, eles ficam 4 anos no estadio, os tumores ovarianos ficam 4 anos in situ ou estadio 1 e 2. Quando eles progridem para o estadio 3 e 4, eles já têm aproximadamente 3 centímetros. Isso tem algumas implicações no teste de triagem que você vai tentar aplicar, né, no rastreamento de câncer de ovário por imagem. Tá? Para você ter 80% de sensibilidade, essa metodologia teria que diagnosticar tumores menores de 4 milímetros, tá? Que é bem difícil no exame de imagem, qualquer que seja o exame de imagem. E para diminuir 50% a mortalidade, nós teríamos que diagnosticar tumores menores que 5 milímetros. Tá? Os rastreamentos que incorporam, com a tecnologia atual, que incorporam esses modelos de alto e baixo grau dos tumores serosos, tá? Com a tecnologia atual, diminuiria a mortalidade em apenas 6,4% a 10,9%, se você conseguisse aplicar toda a tecnologia que nós temos atualmente. Só para vocês terem uma ideia, esse estudo de Hermes, numa coorte de 888 pacientes de alto risco, com BRCA 1 e 2 positivo, tá? Ele teve 10 tumores incidentais, tá? E metade deles eram tumores de intervalo. E 8 desses 10 tumores foram diagnosticados no estádio 3 e 4. E sem diferença entre o estadiamento dos tumores de rastreamento e intervalo, mostrando que rastreamento é muito difícil, ainda tem limitações muito importantes. Há alguns estudos, só citando um pouquinho antes de falar desses estudos, o tumor de ovário, ele não é assintomático, ele dá sintomas. Tá? Foi-se tentado fazer alguns índices desses sintomas, só para vocês terem uma ideia. Pacientes com câncer de ovário, eles têm... o problema é que esses sintomas são difusos, pouco específicos, mas têm sintomas. Então, tem alguns autores que tentaram fazer um índice para isso. Tá? Os principais sintomas que se associam a tumor de ovário são o empachamento, o bloating, né? Sintomas do trato urinário, dor abdominal e aumento do volume abdominal. Então, são sintomas difusos, muito difíceis, mas alguns autores tentaram fazer isso. Tanto que hoje, a American Academy of Family Physicians, em 2016, ele fala que mulheres com dor abdominopélvica, distensão abdominal e sintomas de empachamento por mais de 12 vezes por mês, por menos de 12 meses de duração, devem ser avaliadas contra câncer de ovário. Um grau de evidência C. Questionável, tá? Tanto que esse estudo, baseado num grande trial randomizado, aí, que é o PLCO, um estudo americano, tá? E encontrou uma incidência de 5 em 10 mil. E quando ele avaliou o índice de sintomas de câncer ovariano, ele encontrou uma sensibilidade de 63%, tá? Um valor preditivo positivo de 0,6%, muito baixo. Tá? E outra coisa que é importante, o falso positivo de 500 mulheres. Quer dizer, 500 mulheres foram submetidas, talvez, a exames desnecessários, às vezes até a cirurgias desnecessárias. Então, hoje, não existe evidências adequadas para recomendar a avaliação pelo índice de sintomas de câncer de ovário para implementação como ferramenta de rastreamento de câncer. Em relação à imagem, existem 3 grandes trials, tá? Em relação à imagem. Esse estudo japonês, esse americano e esse no Reino Unido. Tá? Eles sempre fizeram uma intervenção com ultrassom transvaginal e o CA 125. E o que eles encontraram?
nesse estudo Shizuoka com 82 mil pacientes, ele não encontrou diferença significativa do estadio, da distribuição do estadio entre o grupo controle e o grupo que foi feita a intervenção. Tá? O PLCO, que é o americano, tá? Que também, ele acompanhou por 6 anos com CA-125 e por 4 com ultrassom transvaginal. Ele também não encontrou diferença significativa entre a mortalidade entre os dois braços do estudo. E quando você pega, esse que é o maior estudo, com 202 mil pacientes, que é um estudo inglês, multicêntrico, ele fez, praticamente ele tinha três braços, né? Um que era só os controles usuais, um que fazia ultrassom transvaginal, tá? E outro que ele fazia uma multimodalidade, que era o CA-125, tá? Pré-definido por um algoritmo, e quando esse dava alterado, ele fazia ultrassom transvaginal. Tá? O que ele não encontrou diferença significativa na mortalidade ao final de 14 anos do estudo, porém, no braço de multimodalidade, ele encontrou diferença, tá? Principalmente no estadio diagnóstico. Ele, em 40% das pacientes que faziam o ultrassom transvaginal, faziam o CA-125 e o ultrassom transvaginal, diagnosticou 40% dos tumores em estadio 2 e 3. O braço que fez só ultrassom diagnosticou 26%, essa diferença significativa, e o braço que não fez nada, 24%. Tá? Então, esse grupo parece que se beneficiou. Na taxa de mortalidade, esse grupo de multimodalidade, ele teve uma melhora da mortalidade em pacientes de 7 a 14 anos. E 0 a 7 não houve diferença entre os grupos. Tá? Então, pode ser que aí tenha alguma função, o rastreamento por ultrassom e CA-125. O outro estudo é uma coorte inglesa de 3.563 pacientes, um teste de performance. Né? Ele encontrou uma sensibilidade, fazendo também CA-125 e ultrassom transvaginal. Uma sensibilidade de 81%, uma especificidade, uma sensibilidade variando de 81% a 87%, e um valor preditivo positivo de 25,5%. Talvez isso a gente vai ver que acaba se refletindo em como as sociedades acabam recomendando o rastreamento. Tá? Duas sociedades, a Canadian Task Force, né, e a US Preventive Task Force, não recomendam nenhum tipo de screening, nem em população de alto risco. A American Cancer Society, ela recomenda o screening ser oferecido para pacientes de alto risco, embora não esteja claro que haja algum benefício em relação à sobrevida dessas pacientes. A COG, ela também recomenda a evaluação nas pacientes que apresentam sinais e sintomas, talvez aquele grupo que a gente falou dos sinais e sintomas, né? E cita o guideline da National Cancer Collaborative, né? Agora eu não lembro o N que significa, não lembro mais. O guidelines que mostra que não há um aumento da sobrevida. Tá? E esse NCCN também, ele recomenda o screening em pacientes que têm uma mutação no BRCA, né? E esse exame deve ser feito a partir de 30 a 35 anos com ultrassom transvaginal e o CA-125. A Society of Gynecology Oncology também preconiza ultrassom semestral a partir dos 30 a 35 anos ou de 5 a 10 anos anterior ao primeiro caso na família. Tá? Então, o que fica do rastreamento é que o rastreamento de câncer de ovário, ele não está indicado, né? Seja por ultrassom e ultrassom tradicional CA-125, não diminui a mortalidade em mulheres na pós-menopausa de risco médio. O CA-125 foi o marcador com melhor performance, né, que é o que é usado. Tem outros marcadores que foram testados, mas o que tem melhor performance, principalmente nesse trial aqui, o PLCO, foi o CA-125, que teve melhor desempenho, e é o que a gente usa no dia a dia. E, importante, não existem, até por motivos éticos, não existe um trial randomizado em pacientes de alto risco. Né? Então, são estudos observacionais e que não permitem tirar conclusões, talvez, muito definitivas. Né? Então, as recomendações de algumas sociedades pegar esses grupos de risco e fazer o rastreamento, outras
não aconselho o rastreamento. Porém, todas elas concordam numa coisa, nenhum benefício na mortalidade foi demonstrado nos estudos. Tá? E aí, então o rastreamento é mais ou menos isso, vou passar para as massas de achado incidental. As massas de achado incidental, elas têm uma importância principalmente porque de como se fazer essa abordagem. É muito importante você, na massa de achado incidental, o paciente foi fazer um exame por qualquer que seja a queixa, encontrou uma massa anexial. Tá? Então, a determinação de risco de como vai ser abordada essa massa é importante em relação à via de abordagem que você vai adotar, é importante em relação ao encaminhamento para o cirurgião oncológico, tá? E é fundamental que a gente encontre um denominador comum que prediza essas pacientes que têm um câncer de ovário. Tá? E outra coisa importante, como foi falado, as complicações de uma cirurgia não são poucas. Entre 2% a 15% dessas pacientes que são submetidas a cirurgias por massas anexiais vão apresentar complicações, seja a curto prazo, seja a longo prazo, né? Como aderências peritubais cirúrgicas associadas à hidrossálpide e à infecção, acrescento aqui a dor pélvica crônica, tá? E nos casos de oforectomia unilateral, pacientes na pré-menopausa, você diminui a reserva ovariana, mesmo na oforoplastia, né? E quando faz a oforectomia bilateral, você tem um aumento de morbimortalidade pela menopausa prematura. Então, o objetivo do exame de imagem é a caracterização precisa do tecido, resultando em cirurgia apenas em lesões indeterminadas ou francamente malignas. Então, a intenção é essa desses protocolos. E quais são? E como a gente pode melhorar a avaliação de risco dessas massas anexiais? Você tem uma pletora de protocolos para fazer isso. Tá? Os principais, o padrão que sempre se compara é o Risk Malignancy Index, desde 1990. Todos esses aqui, eles usam alguns preditores de benignidade e malignidade, por imagem, principalmente ultrassonográfico, e associam alguns critérios clínicos. Tá? E o marcador bioquímico, que nós já falamos, que é o CA125. O Risk Malignancy Index, ele usa o critério de idade, o CA125, quando ele tem o valor e faz uma pontuação, e os critérios clínicos de imagem, faz uma pontuação, valores acima de 200 são tumores de alto risco que merecem uma abordagem mais cuidadosa. Tá, o diagnóstico instantâneo, ele usa só preditores benignos e malignos, do Timmerman, né, em 2004. Não usa critérios clínicos. O LR1 e o LR2 são dois protocolos. O LR1 é um protocolo mais longo, que tem mais critérios clínicos. Eles são 12 critérios, 6 de preditores de imagem, 6 de critérios clínicos. E o LR2 ele é um mais reduzido. Ele usa 6 critérios, usa 6 critérios de imagem, mais a idade da paciente. Tá? E o regra simples iota, que através de 5 preditores de benignidade e 5 parâmetros de preditores de malignidade, ele estabelece o risco dessas lesões. Tá? E o ADNEX, que é um protocolo que eu acho interessante, principalmente nas massas em que fica a dúvida lá no final, que você usa os critérios, os preditores de imagem, usa o CA125, o bioquímico, e usa uma coisa que é importante, aonde que essa paciente está sendo atendida, além do critério de pré e pós-menopausa. Onde essa paciente está sendo atendida? Se essa paciente é atendida em centros de oncologia, a incidência de câncer nessas pacientes que são direcionadas para o centro de oncologia já está triada, ela é uma população viciada. Então, isso muda o critério de risco. E aqui, botei esse gráfico aqui para mostrar todos esses exames que tem, mas mostrar aqui é o Risk Malignancy Index 1, você tem 1, 2, 3 e 4, tá? Mas é 1, que é o original, ele tem essa curva ROC. E quando a gente pega o IOTA LR2, que está aqui, e o IOTA, regra simples, que está aqui, você vê como o desempenho desses dois índices são melhores. Tá? Então, é esses que nós vamos usar no dia a dia, normalmente. Aqui mostrando o regra simples, tem uma sensibilidade de 0,93, uma especificidade de 0,81. O RMI tem uma sensibilidade bem mais baixa do que o regra simples, e com uma especificidade talvez um pouquinho mais alta. E o LR2
tem uma sensibilidade e especificidade muito semelhante ao regra simples. Então, a escolha aí é uma coisa de gosto. Eu, por exemplo, gosto do regra simples, uso mais regra simples. Mas tem gente que gosta do LR2, usa mais o LR2. Tá? Eu acho que o IOTA diagnóstico instantâneo, ele é muito claro, porque ele coloca os dois extremos dessa curva, né? Ele coloca os critérios que são benignos, que você bate o olho e fala, ó, essa lesão é benigna, isso aqui é benigno. E pega os critérios B de malignidade, que são as lesões que você fala, isso aqui é maligno, você não tem dúvida disso. Tá? Então, o tumor, então, ele praticamente são 4 lesões. O endometrioma, que é o tumor unilocular, tá? Com ecogenicidade in vitro polido, e na mulher na pré-menopausa. O teratoma, com o tumor unilocular com ecogenicidade mista e sombras acústicas em uma mulher da pré-menopausa, né, com nódulo de Roctans, que é aquele nódulo de gordura, pelo, tudo aquilo lá no meio. O tumor anecoide unilocular, que é o cisto simples, né, o tumor anecoide unilocular, com paredes regulares e diâmetro máximo da lesão menor que 10 centímetros, sem componentes sólidos, tá? É o cisto simples. E esse mesmo tumor, quando ele se permanece, não regride, você pensa no cistoadenoma. Agora, os preditores de resultado maligno. O tumor sólido com ascite, ou com componente sólido considerável, e pelo menos moderado fluxo ao Doppler colorido em uma mulher na pós-menopausa. Esse tumor é maligno. Se tem ascite, você já pensa em malignidade. Lembrar que a ascite, pelo critério IOTA, é líquido acima do fundo uterino. Não é aquele líquidozinho do fundo do saco de Douglas. Tá? Esse é um critério importante. E idade maior que 50 anos, CA125, no critério IOTA, é maior do que 100. Tem alguns protocolos que usam maior que 35, o CA125. Aqui, na imagem, tumor típico de endometrioma, né, com esse padrão in vidro polido, só melhorar um pouquinho mais, in vidro polido. Aqui, o teratoma, com nódulo de Rokitansky lá, né, esse componente que reforça, reverbera posterior, que é o componente de gordura, e um cisto simples, né, sem componentes sólidos, sem trabeculações, esses são benignos. E o maligno, nódulo, componente sólido importante, muito vascularizado, e ascite. E o IOTA regra simples. Há um consenso que a reprodutibilidade do IOTA regra simples e a facilidade de aplicabilidade dele, ele vai transformar um ultrassonografista, um ginecologista que mexe com ultrassom, às vezes mesmo inexperiente, em um expert. Você vê que a sensibilidade e a especificidade são muito semelhantes dos dois. Tá? Você usando a regra simples e você encaminhando essa paciente para o expert. E os 5 preditores são esses. Os benignos, tumor unilocular, presença de componente sólido com maior diâmetro menor do que 7 e menor número do que 4. Tá? Presença de sombra acústica é um sinal de benignidade. Os cistos multiloculares, mesmo os multiloculares, com essas septações, mas sem projeções, sem papilas, também é considerado um preditor de benignidade. Um fluxo, aqui é o fluxo periférico, não é do tumor que está aqui, né? Um fluxo com score 1 ou até 2. Tá? Massas sólidas são preditores de malignidade. Ascite, projeções papilares, você vê um componente sólido importante no cisto. Aqui também, o cisto irregular multilocular com tumor sólido, com maior diâmetro maior do que 10 centímetros, e um Doppler muito alterado, um componente de Doppler bem importante. Então, esses são os critérios. Com isso, você tem os preditores. Aí a regra é a seguinte, regra 1. Se uma ou mais características M estiverem presentes na ausência de uma característica B, a gente classifica como M, maligna. Tá? Se uma ou mais características B estiverem presentes na ausência de uma característica M, classifica como benigna. Quando você tem características M, características B presentes, ou nenhuma das características estiverem presentes, você classifica como inconclusivo. É muito simples. Eu acho que essa simplicidade é que traz a efetividade desse método. Tá? Isso em 2010 foi a proposta básica do Tillman. Ele aprimorou isso no estudo em 2016
em que ele estratificou melhor os riscos e colocou uma estimativa de risco individual para cada um. Você pode pegar, pôr na tabela e você solta isso no laudo. E aí, o AMI, em 2012, fez uma proposta de abordagem, tá, em 3 passos das massas anexiais. Ele pegou 1.938 pacientes, usou o diagnóstico instantâneo, que ele conseguiu aplicar em 902 pacientes, e teve um falso negativo de 6 em 654, 0,9% só. Tá? Então, é um método que tem um poder de discernir bem grande. Nas pacientes que não era possível aplicar o diagnóstico instantâneo, foram 1.036, ele foi para o Simple Rules, a regra simples. De 460 pacientes, ele teve câncer em 19 pacientes, com um falso negativo de 4,1%. Ainda aceitável dentro de uma doença tão grave quanto o câncer, do câncer de ovário. Em 375, ela não foi conclusiva. Aí foi para a avaliação de um expert, de alguém que mexe com massa pélvica. Aí ele classificou em baixo a moderado, moderado e alto risco. Teve falso negativo em 7,1%, quando classificou como baixo ou moderado, 17,5% quando classificou como moderado, e 74% de risco de câncer. O que é interessante é que você pode usar de uma maneira maleável essas estratégias de abordagem, né? Tem gente que propõe não usar direto o Simple Rules e a avaliação por especialista. Então, mas essa é uma abordagem interessante e que eu acho adequada. Aqui, aí, a avaliação das massas anexiais é restrita ao ultrassom? Não. Tá? Existe um papel para a ressonância magnética, que é um exame de ressonância magnética. Tá? Aqui é um ultrassom com componente sólido, um tumor seroso borderline. Aqui, o mesmo tumor com componente sólido. E aqui, após injeção de contraste, o gadolínio, né? Injeção de contraste, já mais destacado, o componente sólido. A ressonância magnética já teve uma participação maior no diagnóstico disso, de massa pélvica, porque o ultrassom, no começo, ele tinha estudos mostrando uma especificidade muito baixa do ultrassom. Tem estudo mostrando 40% na década de 90. Tá? Você vê como essa mudança esses algoritmos mudaram, hoje a gente tem uma especificidade de 80 e poucos %. Então, a mudança foi drástica. Então, o que acabou sobrando para a ressonância magnética é que o Doppler ajuda na ressonância magnética, aumenta a sensibilidade e especificidade. Né? Aqui o CT, comparável ao ultrassom. Né? Aqui a ressonância sem contraste com contraste. Tem uma especificidade bem alta a ressonância. Mostrando a mesma coisa. A sensibilidade aumentando de 88% para 99% quando você associa o Doppler à ressonância magnética. Tem poucos estudos que comparam diretamente esses algoritmos com a ressonância magnética. Um dos poucos é esse, tá? Que é esse estudo do Shimada de 2017. Tem uma concordância entre o ultrassom e ressonância de 91,7%, com capa de 0,77. E a sensibilidade é muito similar, não tem diferença significativa. Tá? A especificidade, esse estudo mostra uma especificidade bem importante do ultrassom, nesse estudo 0,98%, maior do que da ressonância magnética, tá? com variação significativa entre um e outro, e uma acurácia também melhor do que o da ressonância. Então, o que se acaba fazendo é o seguinte, né? Se você tem um ultrassom subótimo, quer dizer, paciente obesa, que você teve dificuldade de avaliar, ou tem alguma restrição nessa avaliação, ou você teve um IOTA indeterminado, você tem indicação de fazer a ressonância magnética. E também, naquelas massas anexiais, que você não consegue determinar se a origem é ovariana ou anexial, a ressonância magnética, porque a avaliação tecidual da ressonância é melhor do que o ultrassom.
Tá? A ressonância avalia melhor o tecido. Ela consegue falar ó, que isso aqui é gordura, com uma segurança muito grande. Isso aqui são subprodutos hemáticos. Ele consegue falar isso por alterações paramagnéticas que aparecem na ressonância magnética. Então, para a determinação da origem das massas anexiais, ela ajuda muito. Se você não consegue ter pelo ultrassom, a ressonância geralmente consegue fazer isso. Então, em relação às massas de achado incidental, os pontos-chave. A ultrassonografia transvaginal deve ser o primeiro teste de imagem usado para identificar e caracterizar o risco de uma massa anexial. O CA-125 não deve ser usado isoladamente para diferenciar entre uma massa anexial benigna ou maligna. O CA-125 é sempre usado associado a um exame de imagem. A ressonância magnética é o teste de segunda linha na avaliação de massas anexiais, sempre que o ultrassom é subótimo ou indeterminado, e para diferenciar as massas de origem ovariana e anexial. E em relação ao estadiamento, aí parte para uma área que a tomografia ela é o exame recomendado, né? Ela consegue avaliar com muita precisão o tamanho do tumor primário, ela consegue avaliar o tamanho e localização dos implantes peritoneais, ela também avalia com precisão o tamanho e localização dos linfonodos, né? Só para você ter uma ideia, esse estudo em relação aos implantes peritoneais, esse estudo aqui, ele mostra que em implantes peritoneais menores que 1 centímetro, a sensibilidade da tomografia é de 85% a 93%, com uma especificidade de 91% a 96%. Porém, quando esse implante é menor que 1 centímetro, essa sensibilidade cai entre 25% a 50% nos diferentes estudos. Outra aplicação da tomografia é a predição do estadiamento. Ele que tem uma sensibilidade de 79% e uma especificidade de 75%. E também na predição de redução subótima, né? Que esse estudo, avaliando esses 14 parâmetros, né, mostrou que a citorredução subótima ocorre principalmente quando tem extensão para mesentério, né? Quando tem implantes maiores que 2 centímetros no mesentério do intestino delgado. E então tem alguns parâmetros que eles podem usar e com isso conseguem falar da especificidade, da citorredução. E o estadiamento pela medicina nuclear magnética, ele tem uma aplicação também nisso, aqui mostrando só para vocês terem uma ideia da imagem, uma imagem da ressonância nuclear magnética, o PET, né? Aqui um tumor de ovário, aqui um tumor de mama, e aqui quando faz a fusão com a tomografia. Então, a medicina nuclear ela acaba usando a hipercaptação metabólica de radiofármacos, né? Que no caso é 18-fluor-deoxiglucose. Tá? Não é recomendado na avaliação primária de massa anexial, o PET, porque ele tem uma sensibilidade baixa, 52% a 58%, uma especificidade moderada, né? Principalmente em tumores borderline, de baixo grau e adenocarcinomas iniciais. E tem um falso positivo muito alto, principalmente na pacientes na pré-menopausa, principalmente por cistos funcionais ovarianos, cistos inflamatórios, né, tipo hidrossalpige, doença inflamatória pélvica, pode alterar. Então, na pré-menopausa ele não tem uma indicação de diagnóstico. Mas na pós-menopausa, uma captação ovariana hipermetabólica é considerada suspeita de malignidade. E os estudos em relação ao estadiamento mostram que tem alguns estudos que mostram uma sensibilidade, uma especificidade maior do que o CT e a ressonância magnética. Mas outros não mostram um desempenho tão bom assim. Geralmente, a especificidade, na maior parte dos estudos, a sensibilidade é um pouco melhor da tomografia em relação ao PET-CT, porém, a especificidade é maior no PET-CT, principalmente das lesões de reto peritônio. Tá? Então, as recomendações que eu acho que fica dessa aula é que não há uma recomendação para rastreamento de câncer de ovário, seja por ultrassom,
CA125, ou exame ginecológico de rotina, para se fazer rastreio de câncer de ovário. Não muda, nível A de evidência. Tá? Lembrando que há algumas exceções em relação a alguns grupos de risco, tá? E a ultrassonografia transvaginal deve ser o primeiro teste de imagem usado para identificar e caracterizar o risco de uma massa anexial, nível A de evidência. A ressonância magnética é o teste de segunda linha, quando o ultrassom é subótimo ou indeterminado, ou nas diferenciações de massas anexiais ou ovarianas. E recomenda a tomografia tóraco-abdômeno-pélvico para avaliar carcinomatose ovariana, tubária ou peritoneal, também nível A. E não há uma recomendação de método de imagem para avaliação de ressecabilidade após quimioterapia adjuvante. Eu acho que basicamente é isso. Eu acho que mostra que o método de imagem mudou um pouco ao longo dos últimos anos. Tem alguns protocolos bem estabelecidos e eu acho que isso impactou bastante no diagnóstico. E na maneira que a gente se comunica, quem faz imagem com quem trabalha na ponta com o paciente. Obrigado.